O sonho estranho, conto de Iba Mendes. Teve um sonho estranho, mas era apenas um sonho, e sonhos só devem fazer sentido para as gentes supersticiosas ou para os devotos de Freud, o que de modo algum era o seu caso. Ora, não era a primeira vez que tivera um sonho assim tão excêntrico e cheio de mistério. Há uns 3 meses, sonhara que carregava um enorme caramujo nas costas e que rastejava sobre espinhos toda banhada de sangue. Noutra ocasião, sonhou que vivia uma personagem de um dos livros do escritor Franz Kafka, aquela espécie de barata humana da Metamorfose. E mais recentemente sonhou que era Carmen Miranda e que estava sentada completamente nua sobre o Cristo Redentor, no Corcovado. Portanto, não havia qualquer razão para atribuir a esse sonho um caráter singular. Era só mais um entre tantos outros que tivera e que certamente haveria de ter. Fugazes devaneios da mente, fantasias e nada mais. Pela manhã, arrumou-se e saiu para trabalhar como sempre fazia, sem nenhuma preocupação ou cuidados adicionais. Não se benzeu, não pediu proteção aos santos, nem leu o Salmo 91. Entretanto, à medida que seguia para o ponto de ônibus, sem que se desse conta, veio-lhe à memória um caso contado por uma senhora num programa de televisão, em que esta dizia ter sonhado com a morte do marido num acidente de automóvel, e que o funesto acontecimento veio a confirmar-se logo no dia seguinte, e em circunstâncias bem análogas às do próprio pesadelo. Lembrou-se ainda de um filme que assistira com o seu primeiro namorado, uma comédia dramática sob o título As Ciências dos Sonhos, em que imaginação e realidade se mesclavam e se confundiam. Como era hábito, entrou numa banca de jornal para comprar sua revista semanal e não resistiu ao sedutor colorido de um opúsculo que tinha por título O Maravilhoso Livro dos Sonhos. Comprou-o, esquecendo de levar o seu tradicional periódico. Mal entrou no ônibus e foi direto ao misterioso livrinho. Abriu-o, procurando no índice o vocábulo pertinente ao que sonhara à noite. Nem leu uma página e estremeceu, como se novamente tivesse acordando daquele terrível pesadelo. Trêmula e tomada de terror, lançou violentamente o livro pela janela do coletivo, enquanto buscava olvidadamente o que acabara de ler. Na empresa não conseguia pensar em mais nada. O sonho parecia incendiar sua mente como um sarça ardente, e de tal modo que se sentiu como se estivesse ficando louca. Era como se estivesse vivenciando ali o próprio pesadelo. Levantando-se de súbito, saiu desesperada e sem avisar ninguém. O que queria era chegar logo em casa, deitar-se e esperar findar aquele dia horrível. Chegou esbaforida e assustada. Mal entrou, atirou-se sobre o sofá, onde adormeceu com a fronte carregada de pensamentos ruins e por uma ideia fixa que não conseguia dispersar da mente. Antes da meia-noite, acordou aos gritos e suando em bica. Sentia-se opressa, como se estivesse na iminência de ser atacada por um malfeitor oculto. Correu depressa às portas e janelas para garantir que realmente estavam fechadas. Repetiu isso várias vezes em grande desespero. Acordados pela persistente balbúrdia, alguns vizinhos dirigiram-se até a casa e chamaram-na pelo seu nome. A mulher, porém, não respondia. Bateram na porta várias vezes, mas em vão. Ela não abria. Ouviam-se apenas sons estridentes e confusos, como se fossem os berros de um animal que se encontrava acuado diante de seu violento predador. O dia amanheceu com uma viatura da polícia na calçada.
Dentro de casa havia um silêncio sepulcral. Ouviu-se a aproximação de uma sirena. Era uma ambulância. Desceram 2 homens vestidos de branco, os quais, juntamente com um policial, arrombaram a porta. Entraram, subiram as escadas, empurraram a porta do quarto. Lá estava ela, deitada sobre a cama, com os olhos esbugalhados, a cabeça raspada e toda nua, completamente nua, do mesmo modo como aparecia no estranho sonho. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com